Há 2 dias das eleições municipais, o jornal Vanguarda divulga agora a última pesquisa Ibope para a Prefeitura de Taubaté. A pesquisa foi feita entre os dias 3 e 5 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O candidato Ortiz Júnior, do PSDB, aparece em primeiro lugar, com 43% das intenções de voto. Em segundo lugar está o candidato Isaac do Carmo, do PT, com 23%. Depois há um empate técnico entre Padre Afonso, do PV, que está com 12% das intenções de voto, e o candidato do PSD, Mário Ortiz, que tem 8%. Gênis de Andrade, do PSOL, tem 1% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 7%. Não sabem ou não opinaram 6% dos entrevistados. E esta é a 4ª pesquisa realizada pelo Ibope em Taubaté. Vamos ver como foi a evolução dos candidatos. Na primeira pesquisa, dia 2 de agosto, Ortiz Júnior tinha 31%. Depois subiu para 44%, caiu para 42% e agora tem 43%. Pela margem de erro, varia entre 39% e 47%. Padre Afonso Lobato tinha 26% das intenções de voto. Caiu para 11%, manteve o índice e agora tem 12%. Pela margem de erro, fica entre 8% e 16%. Na primeira pesquisa, Mário Ortiz tinha 15%, caiu para 14%, depois para 11% e agora para 8%. Com a margem de erro, ele pode variar entre 4% e 12%. Isaac do Carmo começou a corrida eleitoral com 8%, depois subiu para 10%, foi para 21% e agora 23%. Na margem de erro, fica entre 19% e 27%. Nas 3 primeiras pesquisas, Gênis de Andrade, do PSOL, não pontuou. Agora ele atingiu 1%. O índice dos que disseram que vão votar em branco ou anular o voto passou de 8% para 6%, depois para 5% e agora subiu para 7%. Já o número de eleitores que não sabem ou não opinaram subiu de 12% para 14%. Caiu para 10% e agora foi para 6%. E para que um candidato vença no primeiro turno, ele precisa ter mais da metade dos votos válidos, que é a contagem dos votos sem considerar os brancos e nulos. Em Taubaté, a pesquisa mostra que a situação está indefinida. Ortiz Júnior tem 49% dos votos válidos. Isaac do Carmo tem 27%. Padre Afonso tem 14%. Mário Ortiz tem 9%. E Gênis de Andrade, 1%. O Ibope também fez simulações de segundo turno entre os candidatos melhor colocados na pesquisa. Se o segundo turno fosse entre Ortiz Júnior e Isaac do Carmo, o candidato do PSDB venceria com 53% contra 32% do petista. Se o adversário no segundo turno fosse Padre Afonso, Ortiz Júnior teria 57% contra 24% do Padre. Na disputa entre Ortiz Júnior e Mário Ortiz, Júnior venceria com 56% contra 21% de Mário. E o Ibope também perguntou aos eleitores em quem eles não votariam de jeito nenhum. É o índice de rejeição. Veja o resultado. Gênis de Andrade tem 37% de rejeição. 30% dos eleitores disseram que não votariam no Padre Afonso. Isaac do Carmo tem 21% de rejeição. Ortiz Júnior tem 20% e Mário Ortiz 16%. 2% dos eleitores poderiam votar em todos os candidatos e 8% não sabem ou não responderam. O Ibope entrevistou 602 eleitores em Taubaté entre os dias 3 e 5 de outubro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo com o número 01663/2012.